relacionada a esse aspecto é a de número 655 de 2019, cujo prazo para contribuições encerrou em 19 de agosto de 2019. Lembrando também que a audiência pública foi realizada em saúde e desvios. Com relação a 100% no total de contribuições. Com relação aos instantes. Com relação à avaliação do aspecto técnico que continha no texto da proposta. Plantio da planta cannabis, SPP, que somente fabricante de insumos ou produtos notificados, conforme foi apresentado na apresentação. Como eu falei, ela vai até a etapa de secagem e estabilização da planta. Daí em diante se aplicam outras normativas já existentes na Anvisa. A planta obtida ela não pode ser comercializada para pessoas físicas, também não pode ser vendida a distribuidoras e nem entregue a farmácias de manipulação. Nesses itens não houve nenhuma mudança após o resultado das consultas. Venda e entrega do produto que é colhido, que é obtido a partir desse cultivo, somente pode ser realizada para instituições de pesquisa, fabricantes de insumos farmacêuticos, fabricantes de medicamentos e produtos de cannabis notificado, que seriam aí as instituições que têm autorização e previsão legal para realmente receber esse tipo de produto, conforme outras normativas que já existem no país. A proposta traz basicamente os requisitos de segurança para se realizar o cultivo, né? Os detalhes não estão aqui contidos porque já foram apresentados, mas eu vou trazer as principais mudanças que ocorreram depois do processo da pública. Mas de uma forma geral, o cultivo somente pode ser realizado por pessoas jurídicas que têm que garantir um nível de segurança adequado, de modo a garantir a contenção e a não disseminação no meio ambiente da planta, além da prevenção do seu desvio. Ele também precisa apresentar um plano de segurança robusto que realmente atinja os objetivos aos quais ele é responsável de acordo com a normativa proposta. E dentro deste plano, um dos aspectos que será analisado é a avaliação prévia da localização, mediante, inclusive, a discussão disso com os órgãos de segurança pública local, estadual ou federal. Entrando, então, nas principais alterações após a consulta pública, no capítulo 1, que traz as disposições iniciais, nós tivemos uma modificação na definição de casa de vegetação para trazer uma melhor clareza sobre essa definição, conforme foi questionado em algumas das contribuições. Então, a definição ficou: casa de vegetação é uma instalação física construída com material resistente, projetada e utilizada para o crescimento da planta cannabis SPP, em ambiente fechado, controlado e protegido, que minimize o risco de acesso de pessoas não autorizadas e garanta a contenção e disseminação da planta no meio ambiente, além da prevenção do seu desvio. Com relação ao capítulo 2, houve uma reorganização dos requisitos que já estavam propostos na normativa, não houve modificação desses requisitos, mas sim uma reorganização das etapas. E com a menção de uma forma mais específica do projeto de edificação e suas instalações, que passa agora a constar como seção 2. Isso estava disponível dentre os requisitos já propostos, mas dessa forma a gente separou para ficar mais claro quais são as etapas para se obter a autorização especial para o cultivo. E em relação ao projeto de edificação, está sendo proposta também uma instrução normativa, será proposta para que haja o detalhamento desse projeto arquitetônico, para que se possa entender melhor quais são as especificações que esse projeto deve contemplar. Com relação aos requisitos e controle das áreas, foi trazido também um dispositivo que trouxe um pouco mais de clareza quanto a esse sistema fechado, que é necessário na casa de vegetação, mas de modo a contemplar a possibilidade de utilização de barreiras físicas, como grades ou outro material resistente que luz natural. Lembrando que é um sistema fechado de todo modo. Essa foi a mudança mais relevante nesse capítulo. No capítulo, nesse mesmo capítulo ainda, houve uma reorganização sobre os tipos de controle de acesso aos diferentes estabelecimentos. Então, desde a entrada ao local, de uma forma geral, quanto a entrada onde os locais a planta está presente, a entrada à casa de vegetação, que é a área de cultivo propriamente dita,
e aos locais de armazenagem dos produtos obtidos. Então, a gente fez só uma revisão para trazer de forma clara quais são as diferenças entre esses locais. E aqui tem um resumo muito simples sobre os requisitos para cada local. Também apresentei isso na audiência pública, mas aqui ela está consolidada em relação ao que realmente está nessa proposta final. Então, de uma forma geral, a empresa controles de bloqueio e acesso eletrônico, a instalação. Onde a planta estiver presente, ela precisa desse requisito e mais portas de segurança. Quando se tratar da casa de vegetação, ela precisa de todos os requisitos, incluindo intertravamento de portas, biometria e que seja feita com alvenaria ou outro material resistente. E nos locais de guarda, que seria o local de armazenagem, da mesma forma, ela precisa de todos os requisitos. Quanto à pesquisa, houve duas mudanças mais relevantes. A primeira é bem parecida com a autorização especial geral, a gente só reorganiza etapas que são necessárias de se cumprir para que obtenha autorização para pesquisa, de novo, reforçando a ideia da especificação do projeto de edificação e suas instalações, que é a seção 2, e houve também a inclusão da possibilidade de que essa autorização contemple mais de um projeto de pesquisa dentro de uma mesma instituição, que antes estava vinculado a cada projeto de pesquisa. Com relação às cotas de cultivo, houve modificação da terminologia apenas, ao invés de cotas de cultivo, se adequou à finalidade, que é cotas de produção. Com relação aos critérios para análise desses pedidos de cota, conforme contribuições recebidas, que pediram um pouco mais de esclarecimento, foram inseridos mais detalhes para exemplificar melhor o que seria uma produção não estável de cultivo, que seria considerado num período para avaliar a nova cota de... Então, como exemplo, aqui é só um dos exemplos, existem outras especificações, consta a redução ou intermitência no consumo devido a situações que impeçam a utilização regular do estoque existente, como roubos, acidentes, catástrofes ou fatores climáticos não esperados. Então, é mais uma exemplificação de questões com o entendimento de que é uma situação de produção não estável. E também a adequação do prazo de 6 meses para 12 meses como um período de consumo que vai ser utilizado de base para avaliar a próxima cota da empresa. Também a pedido aí de contribuintes na consulta pública. Com relação ao capítulo de responsabilidades, foi uma mudança simples, nós só indicamos a existência do pesquisador principal quando se trata de pesquisa, além do responsável técnico, que isso não estava mencionado na proposta anterior. Com relação à embalagem, houve também uma ação que, na verdade, só explica um pouco melhor o que já estava proposto, que era que a embalagem externa não deve conter qualquer tipo de identificação do produto, mas nessa identificação é permitido o uso de códigos de barras, numeração de lotes, outros métodos de identificação respeitado o disposto no caput desse artigo, mas não pode ser identificado qual é, de fato, o produto. Além disso, houve uma inserção de um artigo para trazer clareza ao que também já era a proposta, que é a vedação da terceirização da atividade de embalagem dos produtos obtidos até a etapa de secagem e estabilização da planta. Tá? A PAPA não tem essa vedação, mas até esta é vedada a terceirização da embalagem. Com relação ao transporte, também houve um pouco um esclarecimento das duas condições em que se pode realizar o transporte, ou em veículo especial da própria pessoa jurídica que fará o cultivo, ou por uma realizada contratada, a qual deve ser qualificada pelo contratante. E a ideia aqui é desenvolver um guia ou outro tipo de documento que traga aí as especificações para se entender que tipo de controle esse transporte deve atender. E aí orientar a empresa de cultivo ou a empresa que será contratada para o transporte. Quanto à disposição final, também houve duas mudanças. Foi a inclusão de um artigo relacionado ao uso de agrotóxicos, foi muito solicitado durante a consulta pública, que na verdade direciona para a legislação específica já existe, então não houve inovação, até porque esse não é o escopo dessa proposta normativa, mas a gente fez a referência ao que já existe em termos de normativa.
Além disso, considerando as consultas dirigidas, especialmente, que reforçaram muito a questão de se prevenir o risco, de realmente contar com medidas que assegurem que está sendo verificado o requisito de segurança, que a aprovação desse local vai passar por todas as instâncias necessárias. Foi inserida a menção à necessidade de se estabelecer fluxos administrativos com os órgãos que possuem interface com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e com os órgãos de segurança pública das esferas municipal, estadual ou federal, de forma a prevenir a ocorrência de qualquer desvio. Bom, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Eu tenho um voto para fazer, ele é muito extenso, né? Então, eu consulto se os oradores que querem fazer manifestação quiserem já se manifestar, já foi apresentada a proposta. Como o voto é extenso, eu consulto os senadores que querem fazer uso da palavra nesse momento ou depois da minha fala, que é um voto extenso, mas fiquem à vontade. Bom, então eu convido a senadora Mara Gabrilli para fazer uso da palavra e peço para a assessoria ajudá-la. A senhora gostaria de falar depois? Não, a senhora, além de